O início da terceira temporada é a metade do segundo ato, e é aqui onde outra característica da construção fica evidente. Trata-se da jornada do herói. Em seu livro Jornada do Escritor, Christopher Vlogger se baseia muito nas ideias originais de Joseph Campbell, em O Herói de Mil Faces. E esse mix dos dois até hoje é utilizado por diversos roteiristas e estúdios como modelo perfeito de roteiro de cinema. A ideia é que um protagonista tem que aprender com diversas fases, vamos chamar de degraus, né? Para chegar ao topo, por assim dizer. É igual à vida, né? A única forma de você aprender com seus erros é os cometendo para início de conversa. Vamos dar uma olhada nesses degraus enquanto comparamos com a série. O mundo comum é o ambiente onde o personagem ou herói conhece bem. A zona de conforto é a vida cotidiana e, nesse caso, as atividades do herói em questão. O chamado da aventura é o ponto onde o herói se dá conta que as coisas à sua volta vão mudar. Nesse caso, o Elliot percebendo a revolução e que ele realmente pode fazer alguma diferença. A recusa do chamado, o personagem recusa ou demora a aceitar o desafio ou a aventura, geralmente porque ele tem medo. Logo, porém, vem a motivação desconhecida. Claro que agora a gente já sabe qual é essa motivação desconhecida. A palavra do mentor é quando o herói encontra um mentor que o convence a aceitar o chamado e passa a ser o responsável pelo desenvolvimento de suas atividades. A travessia do limiar, o ponto no qual a pessoa deixa os limites conhecidos do seu mundo e se aventura em um ambiente novo, desconhecido e perigoso. Aliados e inimigos é quando o herói entra no novo mundo, ele enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos, assim ele aprende as regras desse novo ambiente, a gente já sabe do que se trata. A fronteira de perigo é onde o herói passa por todas as provações e segue a sua jornada. Ele chega então a outra fronteira, um lugar mais perigoso, onde está o objeto de sua busca. Entende onde eu quero chegar? É aí onde fica palpável a lógica de Elliot e Tyrell, uma conexão que eu ficava me remoendo pra entender, porque é bem bizarro mesmo, mas estava na minha cara o tempo todo. So much depends upon a red wheelbarrow, glazed with rainwater, beside the white chickens. Depois disso vem a provação difícil, que é, na verdade, a maior situação de crise da aventura até agora. É o momento de maior tensão, que pode pôr tudo a perder ou definir a vitória do herói nessa jornada. No caso de Elliot, o plano era ainda maior do que ele imaginava, o que fez com que ele botasse tudo a perder. Isso nos leva a uma jornada de redenção, da qual Elliot passa para encontrar uma nova motivação. Essa motivação, é claro, se trata do e-mail que a Trenton deixou no automático para mandar para ele, que traz à tona a possibilidade de desfazer o que foi feito. Recompensa ou Elixir é onde o herói enfrenta o maior desafio, se propondo ao seu medo e obtém uma recompensa, que pode ser metafórica, né? A gente chama de o Elixir, e é nesse momento geralmente onde ele encontra a sua hora de regressar, né? Onde o herói aprende uma lição e agora tenta fazer as coisas corretamente. Ou seja, essa parte é obviamente o final da terceira temporada, onde o Elliot enfrenta a manipulação de White Rose e como consequência disso obtém o Elixir metafórico, que é onde ele se resolve com Mr. Robot. E é como se eles voltassem no tempo, dessa vez com maior conhecimento sobre os desafios, para então regressarem e retornarem às coisas como eram antes. Depois disso, agora na quarta e última temporada, viria o Caminho de Volta, que é onde começa o terceiro ato da trajetória, a resolução, e o herói ainda está no mundo novo e corre perigo. Os inimigos estão de olho. O Caminho de Volta se inicia a partir do momento onde Elliot manda para a E-Corp o e-mail com a chave de desencriptação para desfazer o hack. E nessa mesma madrugada aí, Fernando Vera aparece. E o Caminho de Volta se estende até o episódio 8 da temporada seguinte, onde Elliot já entende por que Mr. Robot existe. E a essa altura, após tanto sofrimento, acontece uma rededicação à mudança, de onde o herói passa a se dedicar novamente a alcançar seu objetivo. Tudo isso, até ele chegar nesse ponto, em especial as últimas 24 horas, são a personificação do Caminho de Volta. A ressurreição do herói é um outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que foi aprendido. Essa etapa é uma espécie de exame final, a última aprovação. A ressurreição acontece em 2 estágios, com Elliot e Darlene roubando o dinheiro do Grupo Deus e acabando com a consolidação do plano do Ministro Shang, e em segundo momento com Elliot impedindo a execução de um plano falho de White Rose, da qual nesse momento está tão desesperada que, mesmo sabendo que talvez não funcione, ela se dispõe a ligar o LHC no lugar errado e no momento errado, na esperança de que o mesmo recrie a realidade. Essa dualidade da ressurreição talvez seja uma forma de Ismail dizer que Elliot e Mr. Robot tinham que derrotar a ambos, Ministro Shang e White Rose, que apesar de serem a mesma pessoa, são personalidades absurdamente inversas. Retorno com o Elixir é a volta para o ambiente original,
A metáfora para um líder que aprendeu algo novo e agora tem a chance de dividir o conhecimento que detém, que é nada mais nada menos do que a moral da história, que é o que o herói aprende com tudo o que passou, a lição que Elliot tira de tudo isso. E quando eu digo Elliot, eu incluo nós, os telespectadores, que também somos uma das personalidades e fazemos parte de Elliot. Então essa é a estrutura final que Smail segue, usando o formato tradicional de um roteiro de cinema, porém de uma forma ampliada por ser uma série de TV. E claro, com as regras da jornada do herói que são: existe apenas um protagonista, ou seja, o principal de fato. Existem subplots, mas eles são resolvidos antes do clímax ou imediatamente depois. E a terceira e última regra é seguir o paradigma de Sid Field, que é nada mais nada menos do que a estrutura de 3 atos. Conhecemos o herói, que quer algo, mas não pode ter. Ele faz uma escolha difícil ao ir atrás. A dificuldade se mostra maior do que esperava. Ele faz outra escolha para se tornar a pessoa que precisa ser. Ele derrota o cara mal. Fim da história. Mas a história não termina por aqui. Porque após Elliot derrotar o cara mal, ele terá que enfrentar a si mesmo. E é disso que se trata o domínio do problema final.